Olá, bom dia. A Justiça Federal em Brasília acolheu o liminar de um recurso que permite a psicólogos tratar homossexuais como doentes e aplicar terapias de conversão ou reversão sexual. Pelo menos desde os anos 70 e 90 no Brasil, há um consenso científico e profissional que sustenta não serem as práticas homoeróticas uma doença, mas variação natural da sexualidade. Cabe ao judiciário dizer como o psicólogo deve tratar, ou somente a psicologia pode regulamentar um tratamento psicológico. A decisão afronta o direito individual que todo ser humano tem de ter sua orientação sexual e manifestá-la como achar mais conveniente. É esse o destaque, é esse o debate de hoje do programa Resenha. Eu convido aqui agora para conversar com a gente a defensora pública Lidevânia Silva, titular do Núcleo de Defesa da Mulher e População LGBT. Olá, bom dia, Lidevânia. Bom dia, obrigada pelo convite. Prazer. E o psicólogo Jefter Lima. Jefter, obrigado, bom dia, sejam bem-vindos. Para a gente começar essa conversa hoje, a gente tem um trecho da decisão do juiz federal, Valdemar Carvalho, e a partir desse trecho a gente vai comentar, vamos ver o que vocês aprenderam disso, para onde aponta a decisão do magistrado. Vamos ver o trecho da decisão. Se não tivesse também lá no lado direito, vamos lá. Então, gente, tem uma parte assim que eu queria tratar com vocês, que ele fala que ele interpreta de um modo que impedir psicólogos de promover estudos ou atendimento profissional, de forma reservada, pertinente, enfim. O judiciário pode dizer como se deve interpretar as normas de um conselho profissional? Jefter e Lidevânia, o que vocês... Na verdade, a intenção é revogar ou mudar a interpretação da resolução 01 de 99. Inclusive, na própria liminar está escrito 0190, então já é um erro da própria liminar errar a própria resolução de que se fala. Mas, enfim, a resolução 1 de 99, ela visa orientar os psicólogos acerca de como agir relacionado à orientação sexual dos seus futuros clientes nos diversos âmbitos da psicologia, não apenas da psicologia clínica. Então, como o psicólogo ele deve agir? Ele deve agir visando o combate ao preconceito, o combate à discriminação a pessoas que são homoafetivas, homossexuais, e evitar qualquer tipo de prática discriminatória no âmbito da psicologia. Inclusive, encerrar qualquer tipo de estudo ou não compactuar com qualquer tipo de estudo que vise a reorientação sexual. Por quê? Porque existe um consenso dentro da ciência de que não há... Primeiro, que a homossexualidade não se configura como um distúrbio ou como uma doença, como uma perversão sexual. Segundo, não seria ético exatamente por isso tentar de alguma forma reverter uma orientação sexual. E terceiro, isso não é possível. Dentro da literatura científica não existe um consenso de que nenhuma prática foi suficientemente relevante para que se mudasse uma orientação sexual de um sujeito. Eu queria retomar o contexto no qual essa decisão Sim, ela claro. é proferida, porque essa resolução ela é de 99, então ela já tem quase 20 anos, né? E foram 20 anos nos quais ela não passou incólume, né? Então, ela sempre foi atacada, né? Então, já houve várias tentativas de mudar essa resolução para permitir a chamada cura gay, né? Utilizando esse adjetivo, utilizando esse substantivo de cura gay que não foi utilizado agora, né? E essas tentativas foram todas fracassadas. Então, a gente já teve, por exemplo, projetos de decretos, né? Teve, por exemplo, aqui, até trouxe aqui para a gente poder conversar, o PDC 234/2011, o PDC 539/2016, que foram todos arquivados, né? Nós também já tivemos ações judiciais também, né? Solicitando também a eliminação dos artigos, né, que proibiam o tratamento da cura gay, e essas ações não foram, né, não tiveram sucesso, foram todas, né,
indeferidas. Em 2013, o né? Feliciano tenta o projeto de lei também na Câmara. O Marcos Feliciano tenta em 2013 também alguma coisa nesse sentido na Câmara. Sim, sem Federal. sucesso também. Sucesso. Então, a gente tem um histórico de várias tentativas, né, de autorizar o tratamento da homossexualidade que não tiveram sucesso. E a gente tem agora uma ação popular desse ano de 2017, né, que consegue uma decisão liminar que autoriza que se faça o tratamento, né, não diz que é uma doença, não fala mais em cura gay, e a gente pode pensar que aprenderam com os erros, porque antes, né, quando essas ações elas foram intentadas, elas falavam mais claramente, né, da homossexualidade como uma patologia, né. Dessa vez o vocabulário, né, ele é mais suave, né? Justamente para evitar mais sutil, né? essa polêmica, mais sutil. Então, a gente recebe essa decisão num momento de retrocesso, né, de nossa sociedade, num momento de conservadorismo. Né? A gente tem que contextualizar, ela não vem isolada essa decisão. Né? A gente teve aqui há pouco tempo, recentemente, né, uma exposição de arte em Porto Alegre, exposição queer, que foi encerrada por movimentos conservadores, né? A gente tem uma outra série de decisões até em outras esferas, né, como da violência doméstica e familiar contra a mulher, que marca um momento de conservadorismo, né, da nossa sociedade e do judiciário, né? Por quê? Porque o judiciário, né, embora a gente muitas vezes, embora tente se passar essa ideia de que o direito é uma prática neutra, né, e que o discurso jurídico é um discurso imparcial, ele não é um discurso imparcial, né? E a gente percebe isso com... E nesse caso, Devan, assim, está claro que o juiz ele usa do Poder Judiciário para estabelecer uma referência técnica que me parece, a meu ver, não cabe a ele, né? Assim, sim, não é isso? exatamente. Né? A própria, uma das autoras dessa ação popular é a Rosângela Justino, que é uma psicóloga que ficou famosa há cerca de 10 anos, em 2007 até 2009, porque ela foi censurada publicamente pelo Conselho Regional de Psicologia, e depois ela teve o seu título de psicóloga cassado. Por quê? Porque ela vendia para as pessoas a possibilidade de um reajuste da orientação sexual desses sujeitos. Então houve ela foi cassada pelo sujeito, mas ao mesmo tempo ela se tornou muito famosa. Por quê? Porque além de ela pregar e acabou se tornando uma missionária famosa depois, ela pregava que existia uma ditadura gay, que inclusive numa das suas declarações ela diz que se considera uma enviada de Deus para ajudar homossexuais a cuidar do seu sofrimento por ser homossexual, não por conta de uma homofobia. E inclusive ela, numa outra declaração polêmica, associa o movimento pró-LGBT com o movimento nazista, em que ela diz que qualquer movimento de desconstrução social alia-se ao nazismo. E é interessante essa observação que tu falaste, que realmente o contexto é esse. A Rosângela é psicóloga, uma das proponentes da ação, né, e ela se identifica como missionária, e a gente percebe que o quanto essa discussão está marcada, né, por uma religiosidade, né? E a gente se pergunta, mas o Estado não é laico? Como é que você vai utilizar de conceitos religiosos para interferir na liberdade das pessoas, né? Isso não está na decisão, mas o contexto é esse, né? De uma cruzada evangelizadora também, né? Mas além disso, não apenas na decisão popular, mas na própria ciência. Sim. Porque a psicologia ela é uma ciência, ela utiliza-se do método científico e do método empírico para a sua prática. E dentro, como eu já disse anteriormente, dentro da psicologia, dentro das ciências de modo geral, da medicina, enfim, nós temos 2 manuais diagnósticos de super importância, que são o CID, que é organizado pela Organização Mundial da Saúde, e nós estamos na 10ª edição do CID, em breve vai ser atualizado para a 11ª edição, e o CID foi publicado o CID-10 foi publicado em 1990, e foi exatamente quando realmente a Organização Mundial de Saúde configura a homossexualidade como uma variação natural da sexualidade humana e não como um distúrbio psicológico. Aí eu queria destacar uma fala de vocês, quando vocês tocam na questão da religião. Assim, há uma tentativa de algumas religiões, dos setores de algumas religiões, de impor ali um regramento que é deles para toda a sociedade, gente. Vocês veem que isso há uma intenção nesse sentido, de que assim, aquilo que é bom para a minha igreja, para o meu lugar de fala de igreja, eu também quero que ele se replique no espaço social que a gente vive.
Vocês veem como isso ou isso é um dado isolado? Eu vejo como isso. E como eu mencionei antes, é uma coisa bem flagrante, né? Que ocorre não só em relação à população LGBT, em relação aos direitos, né, de orientação sexual, identidade de gênero, mas também em outras searas, né, em relação à violência doméstica familiar, em relação a direitos, né, reprodutivos, né, de mulheres, quando se tenta colocar uma agenda autoritária, né, que inclusive a gente ampliando a visão, né, uma agenda autoritária que pode estar reforçando preconceitos, estereótipos, né, e conduzindo, né, a mais violência e mortes, né, porque a gente sabe que a população LGBT tem um índice muito grande, né, de violências, inclusive de homicídios contra essa população. A gente sabe, por exemplo, que mulheres, né, há um índice muito grande de mortes de mulheres em virtude de aborto. Isso tem que se discutir. Isso é importante discutir essas pautas, né? Então, há sim uma tentativa, né, de impor uma agenda religiosa. Aí, Devânia, Jeffter, a gente vai dar uma olhadinha agora. A gente tem um vídeo, um VT, um trecho de uma fala da Rosângela, né? E a gente queria colocar para vocês. E a partir disso, a gente faz o comentário do que ela coloca e que vai, né, de encontro a isso que vocês estão discutindo, conversando aqui no programa. Vamos ver a Rosângela. Há 20 anos que eu apoio pessoas que voluntariamente desejam deixar a atração pelo mesmo sexo. Mas causou-me muito espanto o fato do Conselho Federal de Psicologia ter baixado em 1999 a Resolução 01, declarando que os psicólogos não podem mais apoiar pessoas que voluntariamente desejam deixar a atração pelo mesmo sexo. Isso tem sido considerado uma ação discriminatória, preconceituosa, nazista. E eu vejo que eu estou sendo discriminada por isso e acusada injustamente de um ato que eu nunca fui. Eu sempre tive uma afeição muito grande pelas pessoas que vivenciam a homossexualidade, até mesmo os ativistas do movimento para o homossexualismo, eu trato sempre de forma respeitosa, mas nós precisamos garantir o direito de pessoas deixar a homossexualidade, porque deixar a homossexualidade é um direito humano e constitucional. Esse grupo faz parte da minoria das minorias, então nós precisamos de garantir o direito deles, porque existem muitas pessoas em estado de sofrimento psíquico que numa revisão de vida elas querem ter a oportunidade de serem apoiadas para sair da homossexualidade. Existem ministérios de apoio no Brasil e no mundo e essas pessoas precisam conhecer a existência desses ministérios. A Abrace, Associação de Apoio ao Ser Humano, que é a instituição que eu criei para apoiar, especificamente para apoiar as pessoas, ela vem sendo perseguida pelos ativistas do movimento pró-homossexualismo, porque eles não querem que pessoas deixem a atração pelo mesmo sexo e desenvolvam a heterossexualidade. Então, nós brasileiros precisamos de garantia do direito de apoiar e ser apoiado. Esse discurso já assusta? começa sendo uma fala arcaica por ela utilizar o termo homossexualismo com o sufixo ismo. O sufixo ismo ele configura-se na medicina como sufixo de doença, que já não ocorre há pelo menos 30 anos. Enfim, o que ela põe também é um dos pontos que é defendido pelas pessoas que têm conseguem ver a liminar com bons olhos, que é uma censura por parte do Conselho Federal de Psicologia em não se estudar ou não se atender pessoas que são homossexuais, o que não ocorre. Além disso, ela fala como se o psicólogo ele não pudesse atender pessoas que tivessem alguma angústia ou questões relacionadas à orientação sexual, porque no final das contas não ocorre. A sexualidade é uma dimensão super importante do sujeito e a psicologia ela se preocupa em ver o sujeito globalmente, em todas as suas dimensões. E se um indivíduo ele procura apoio e acolhimento psicológico por ter angústia acerca da sua orientação sexual, o psicólogo tem todo o direito, tem todo o dever de atendê-lo na sua angústia. A questão é, a liminar abre brechas para que sejam realizados tratamentos para a reversão ou a reorientação da sexualidade. O que é uma coisa impossível de acontecer, não existe uma técnica psicológica, até porque todos os estudos demonstraram que
Nenhuma foi eficaz suficientemente, porque você pode até tolir o comportamento sexual, mas você não vai mudar o desejo sexual, porque o desejo sexual ele é incontrolável. E além disso, o psicólogo ele pode sim acolher a pessoa na sua angústia, mas visando que não é a homossexualidade em si e por si que causa uma angústia no sujeito, mas o social, ou seja, a homofobia que é presente na sociedade, a violência, a vergonha e a discriminação que, enfim, causam uma angústia nesse sujeito. E não apenas a homossexualidade por ser um sofrimento, é uma das palavras que ela utiliza, como se a homossexualidade, ela se vê como na posição de ajudar pessoas que sofrem de homossexualidade, que estão homossexuais. Isso é muito grave, porque ela desloca o problema, né? Dizem assim, olha, nós temos que fornecer ajuda porque é um sofrimento psíquico por conta da homossexualidade, mas o sofrimento não é por conta da homossexualidade, né? Não é ela que faz sofrer. O que faz sofrer, na verdade, né, é o preconceito e a discriminação. O que faz a pessoa sofrer é o modo como essa sua homossexualidade, né, ela é recebida. Então, desloca um problema, porque em vez de falar assim, vamos curar então uma sociedade doente, né, que exercita preconceito, que exercita discriminação, que mata pessoas LGBT, ela diz, não, vamos curar a homossexualidade. Então, ela está deslocando o problema real, que não é a homossexualidade, é o preconceito. Devone e Jeffter, e isso está claro no sentido que, assim, eles colocam a ideia do sofrimento, que alguém vai buscar, a gente não pode pedir alguém que, né, o seu juízo sofre, né, buscar o psicólogo para tratar do suposto sofrimento, quer dizer, tu tira o lugar da doença aí, mas aí tu permite, que está lá na decisão do Valdemar, do estudo, quer dizer, é o estudo desse sofrimento, né, dessa causa desse sofrimento, né, que, em tese, né, o Conselho Federal impede que as pessoas busquem tratamento. Isso. E ele pode falar melhor do que eu, né? Que ele é da área, eu não sou da área, mas assim, acaba que eu li bastante a resolução e a resolução ela não impede nenhum tipo de estudo, Nenhum né? tipo de estudo, né? Tanto é que tem vários, né? Várias universidades, várias clínicas que realizam estudos sobre esse tema, né? Sim, mas não visando a reorientação. Não visando a reversão, né? A reversão. Não visando a reversão, mas... A reorientação. Exatamente, quer dizer, exatamente. Visando uma sociedade menos preconceituosa e a autoaceitação. Eu até queria fazer uma menção aqui, né, porque a gente está no mês de setembro, né? Setembro é o mês amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? E por conta de toda essa discriminação, todo esse preconceito, há um índice muito grande de suicídio entre pessoas LGBT, entre pessoas homossexuais, né? E uma decisão como essa, né, ela vem reforçando, né, toda essa carga de discriminação que leva a comportamentos destrutivos, autodestrutivos como suicídio. A gente vai no intervalo, na volta a gente vai discutir um pouco dessas possibilidades que vem ocorrendo, e esses índices, Devone e Jeffter, né, tem causado a partir dessa ideia de tratamento, né, a essa doença, né, que essas pessoas, como a Rosângela, definem que seja a homossexualidade. A gente vai no intervalo e volta já. Olá, estamos de volta com um bate-papo sobre terapia de reversão sexual. É uma conversa com a Devânia, professora pública, com o Jeffter, psicólogo. E a gente comentava no bloco anterior sobre o crescimento, né, de alguns índices ligados à depressão, ao transtorno de ansiedade, ao suicídio, que esses tratamentos em alguns locais do mundo têm levado. Por exemplo, a gente teve acesso a um documento da Associação Americana de Psicologia. Eles apontam que nos Estados Unidos, por exemplo, 40% de pessoas que passaram por esse tipo de terapias, 40% se tornaram pessoas depressivas, 20% com transtorno de ansiedade, algo superior a 10% recorreram ao suicídio. Como é que vocês encaram esses números, esses dados? Porque o que acontece? A reorientação sexual, as terapias que são utilizadas, elas não apenas não são eficazes, como elas ainda causam uma prevalência muito grande de efeitos negativos na vida do sujeito. Especialmente porque existe uma crença e uma esperança muito forte de que o indivíduo vai ser curado, ele não vai sentir mais desejos homossexuais e que ele vai... E exatamente o fato de ele não conseguir e de não ser eficaz causa nele uma frustração muito grande. Não só nele, mas
na família, nos pares, enfim. E por conta disso, existe uma prevalência, como você disse, muito forte de depressão, de transtornos de ansiedade, de comportamentos autolesivos e causa um efeito muito negativo na vida desses sujeitos, dos sujeitos que se submeteram a esse tipo de terapia de reversão. É um dos motivos exatamente de essa prática ser, inclusive, criminalizada em muitos países. E tem um caso bem emblemático, que é o caso do Alan Turing, que é o famoso matemático inglês, considerado o pai da computação, né, que na Inglaterra, né, naquela época, a homossexualidade considerada crime, né, então ele, para evitar de ir para a cadeia, ele submeteu a um tratamento, né, de cura gay, de reversão da homossexualidade. Isso incluía terapia hormonal, isso incluía castração química para evitar a libido, né, então ele teve uma depressão profunda, ele acabou se suicidando, né? E era uma pessoa genial, que nos deixou um legado imenso, né? Que teve uma vida interrompida, muito jovem, por conta da violência, que a gente imagina o que outras coisas ele teria criado, né? Inventado e trazido para o nosso mundo, né? Então, é muito grave. E esse tipo de tratamento, gente, essa ideia de tratamento tem muito vínculo com violência, né? Assim, está muito associado a práticas de violência que são, como você lembrava no Devânia, né? Castração, assim, muito próximo a caso de tortura, né? Sim, ao longo da história foram utilizados inúmeros tratamentos visando a reorientação sexual. Desde os tratamentos em que existia uma amputação de órgãos, como ovários, como útero, testículos, até tratamentos químicos e hormonais, além de tratamentos psicológicos visando aversão ao sexo, ao mesmo sexo, e banhos de água fria, banhos de água quente. Então, assim, às vezes alguns tratamentos beiravam o absurdo e a tortura mesmo. Inclusive, por exemplo, na Alemanha nazista, em que muitos soldados que eram identificados como homossexuais foram castrados. E uma coisa também que eu acho que a gente tem que ter em conta, né, muitos discursos que eu vi que admitem, né, e até aplaudem a liminar, ela diz que a liminar vai propiciar mais liberdade, né? Então a gente tem que examinar essa afirmativa. Essa ideia de liberdade, né? Essa ideia de liberdade. Estamos falando de que ideia de liberdade, né? Eu entendo que liberdade tem que ser algo que cause a todos nós, né, mais liberdade, que realmente provoque mais liberdade. A liberdade que uma decisão como essa confere, ela é um equívoco, né, que na verdade vai realizar um fechamento, né, na sociedade, né, vai reforçar todos esses estereótipos, né, e em lugar de conduzir a uma situação de mais liberdade, vai conduzir a uma situação de mais opressão. E a gente tem que tentar ver os efeitos disso, né, para além dessa decisão que é recente, né, e que está no papel. Qual a repercussão disso sobre, por exemplo, né, casamento homoafetivo, sobre adoção de crianças por casais do mesmo sexo, né? Qual a repercussão disso sobre o SUS? Será que o Estado vai ser obrigado, por exemplo, né, a custear tratamentos, né, da homossexualidade, já que o próprio Estado, através do direito, né, disse que é possível e que é justo, né? Quais os outros fechamentos que uma decisão como essa vai propiciar? Então, leve-se em conta também que muitas das pessoas que provavelmente buscarão terapeutas, psicoterapeutas, visando esse tipo de tratamento, não são necessariamente os sujeitos envolvidos. Então, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, em que os pais conseguem identificar traços de comportamento homossexual, muitos deles podem ser levados a clínicas psicológicas, e isso é gritante no Brasil, porque acontece, e buscando que o filho seja readequado à norma social heterossexual. Então, muitos pais hoje buscam, por acreditar que é uma fase, ou por acreditar que é influência de amigos, ou influências, ou algum erro durante a criação, visando com que os filhos eles se tornem heterossexuais e que os psicólogos readequem esse sujeito à norma social. O que não é a função da psicologia hoje, o que o Conselho veta, mas que essa norma, essa resolução visa voltar a um ganho que ocorreu há quase 20 anos. O Brasil lidera a estatística de assassinato de pessoas homoafetivas no mundo, né, de homicídios ligados a isso. Quer dizer, a taxa é elevadíssima. Por outro lado, e isso não é um atenuante, mas por outro lado a gente tem, nos últimos 20 anos,
você tem um crescimento, um nível maior de tolerância, de compreensão também, né, de pessoas, né, homossexuais. Assim, no momento, aí você viu casamento homoafetivo, união estável de homoafetivo, casamento homoafetivo. Essa liminar, de certo modo, ela não amplia, né, ela não choca com esse momento, digamos, ainda que tímido, mas o crescimento, a aceitação, essa tolerância em relação a essas minorias. Essa liminar, ela não desperta essa coisa da intolerância, tem que ser mais tolerante, tem que ser mais violento, mais agressivo e tal. Devânia? Eu percebo como se esses dois movimentos estivessem acontecendo juntos, né? A gente vinha de momentos de grande abertura, em que essas vozes conservadoras, né, sempre existiram, mas se faziam ouvir menos do que agora, né? Então, me parece que essas vozes, né, de conservadorismo e de fechamento, né, elas estão se ampliando, né? Mas, por outro lado, também, né, nós estamos tendo uma reação, né, desses grupos dos grupos vulneráveis. Você não precisa ser LGBT para compreender a necessidade, né, de que vivamos uma sociedade mais justa e tolerante. Eu vejo esses dois movimentos como dois movimentos que estão caminhando, claro, separados, né, mas ambos também estão crescendo mais esse movimento contrário, esse movimento conservador, me parece que está cada vez mais, né, se organizando melhor e conseguindo, né, avançar trincheiras, o que é muito preocupante, né. Você acha assim, Devânia, que dá para caçar essa liminar? Acha que há um ambiente que dá para caçar essa liminar? Eu acho que sim. E aqui a gente percebe o quanto o direito é uma ciência cultural, uma técnica cultural, né? O direito está no mundo. Os operadores, eles são contaminados por seus valores. A gente vive e cresce no mundo, tanto faz se você é juiz, ou se é psicólogo, se é defensor público, ou se é operário, né? Nós somos contaminados por nossas visões de mundo, né? E o direito também reflete isso. O que a gente tem atualmente é um processo que ainda está em fase inicial, né? Foi dada uma liminar, né? Essa liminar, sempre uma decisão temporária, ela tem que ser confirmada no final do processo por uma decisão definitiva, né? O processo, ele tem um tempo, que pode ser um tempo mais ou menos longo, por isso que é importante agora o recurso para caçar logo a liminar, né? Porque a liminar, ela abre um campo perigoso, abre um precedente perigoso. Por isso também é importante, né, que as vozes de dissenso se levantem, né, e que se mostrem os equívocos que estão ali naquela decisão, né, liminar. Jefta. Particularmente, eu fiquei muito feliz com a posição da grande maioria dos psicólogos que eu conheço de repúdio a essa liminar. A gente sabe que é realmente uma minoria dos que apoiam e dos que acreditam que a liminar ela tenha realmente validade e seja importante. Agora, você me diz uma coisa, eu tenho a seguinte preocupação. Eles conseguiram, como você bem lembrou no começo, dar uma visibilidade a essa causa. Essa causa da cura gay. Ainda que eles venham a ser derrotados juridicamente nessa liminar, isso não pode ensejar, não pode criar um ambiente para a gente ter um novo projeto de lei, à la Marcos Feliciano, né, no passado. Você não pode, a partir dessa visibilidade que está se dando, inclusive com o papel que a gente tem cumprido como imprensa, de permitir que surjam outras coisas nesse caminho aí, do ponto de vista legislativo, jurídico mesmo, Devânia? Isso sempre é possível, tanto que já surgiram, né? Como eu disse, não é a primeira ação, né? E já houve tentativas também de criação de decretos, de leis também de maior fechamento. Então, sempre é possível, né? Ainda mais quando a gente percebe, né? Como eu disse, um momento peculiar em que a gente está inserido, né? E por isso que é importante, né, a gente avançar no debate, né? E pensar sobre que mundo nós queremos, né? Que paz nós queremos, que sociedade nós queremos, como é que a gente pode, né, lutar para ter esse mundo, que seja um mundo onde todos possam conviver com respeito, né? Respeito à diversidade, né? Respeito à diversidade, isso. A questão nem é concordar com o outro, né? Já que a Rancia fala em dissenso, a questão é respeitar a escolha do outro, né? E essa liminar não é a primeira, como ela disse, não é a primeira vez em que se tenta contestar. Antes, há cerca de uns 5 anos, houveram tentativas inúmeras de que essa resolução a resolução do CFP fosse eliminada, ou depois tentaram se colocar isso em 2 artigos especificamente eu me refiro aos de tratamento de reorientação sexual e possibilidade de estudos,
para uma possível reorientação sexual, e hoje já tem se mudado a hermenêutica da coisa, ou seja, tem a interpretação que se faz desses artigos, né? Tentar flexibilizar o que é que se diz na resolução. Você está adequando o discurso, né, a partir daquela, digamos, da necessidade, digamos, mais imediata, né? Eu acho que é isso mesmo, tipo assim, olha, isso aqui não deu certo, isso não deu certo, vamos isso aqui não colou, né? Então vamos suavizar para ver como é que a gente pode conseguir obter uma decisão que seja para a gente favorável, né? Isso. Mas a questão central, gente, é única, né? Assim, é respeito à diversidade, quer dizer, é respeito ao outro, né? Assim, e a gente vai assistir um vídeo daqui a pouco, já, que é do Dr. Drauzio Varela, ele fala uma coisa que é curiosa, assim, o que um homem que tem uma relação homoafetiva, uma relação homossexual, o que ele te importuna, o que ele te causa em relação, o que ele fere, né, em relação ao outro. O fato de ter uma amiga que tenha apaixonada por outro colega de trabalho e tal, o que ela te traz de prejuízo, né? Por que as pessoas ele pede que as pessoas se perguntem sobre isso, né? Assim, o que está te incomodando em relação a isso? Por que não respeitar, não entender, não compreender, não deixar que eu tenha a liberdade de escolha dele, né, como orientação sexual, e não, né, esse padrão que está estabelecido. Como é que vocês veem essa coisa de entender esse outro, sabe? Tá mais tolerável, digamos assim, é possível hoje, ou ainda essa coisa de um ranço muito forte, até por conta da questão da igreja, da religião, de repulsa, ou dá para acolher, Devone, assim? Na minha opinião, eu acredito que se o sujeito ele não for homem, heterossexual, cristão, branco e cisgênero, essa pessoa vai sofrer algum tipo de preconceito na vida. Porque hoje a sociedade ela tem se intensificado nos padrões sociais defendidos, e esses padrões sociais eles têm afetado as minorias. E as minorias numa democracia não podem ser desconsideradas. Hoje existe uma falácia muito grande de que democracia condiz com a vontade da maioria, e as minorias não têm relevância nesse aspecto. Mas a democracia ela se configura exatamente para respeitar a vontade, o desejo, as ações de minorias sociais também. E o que se percebe hoje é uma exclusão dessas minorias ainda maior, especialmente com esse tipo de resoluções ou com esse tipo de condutas por parte dos grandes setores da sociedade para calar a voz das minorias. Eu acho que é uma tentativa, né, de reduzir tudo a uma só coisa, né? Um jogo de poder, né? Isso bem que o Jeff falou, a gente tem opressões das mais diversas, né? Por exemplo, a gente tem um preconceito racial, a gente pode falar de discriminação de gênero, né? Só que nunca se falou, por exemplo, né, em eliminar os negros, né, eliminar as mulheres, porque a subalternidade que essa diferença racial trouxe, ou a subalternidade que a diferença de gênero trouxe, também ela está funcionando também numa economia, né? Então era importante que existisse, né, um subalterno pela raça para poder ser explorado economicamente. É importante existir o subalterno de gênero para poder ser explorado economicamente, inclusive até do ponto de vista mesmo da maternidade, da reprodução, né? Mas aí a homossexualidade, ela traz uma possibilidade de apropriação, de menstruação do ponto de vista, né, do ponto de vista econômico, né? Talvez ela ameace também as seguranças que as pessoas têm internamente, né? De saberem aquilo que elas são e de se enquadrarem, né, naquele perfil único e padronizado, né? Eu fico imaginando, eu não sou psicóloga, tu pode falar melhor sobre isso, né? Que talvez esse medo do outro, né? Esse medo do heterossexual padrão, da homossexualidade, é porque ele tem medo de descobrir dentro de si alguma coisa também que foge essa regra. É uma espécie de perturbação de suas fantasias, talvez. Sim. A gente vê isso. Jeff, é isso, Jeff? Isso. É um pouco disso, talvez. É isso, mas não só isso. Não só isso. Geralmente, o que se estuda hoje na literatura é que o comportamento homofóbico ele ocorre por pelo menos 3 fatores. Um dos fatores é a ignorância acerca do que é homossexualidade, a ignorância sobre a naturalidade disso, se é doença, se não se nasce assim, se não nasce assim, enfim, ignorância no sentido de não saber, não entender, não compreender o que é a homossexualidade. Em segundo, fatores religiosos que estão fortemente atrelados ao comportamentos homofóbicos.
especialmente, e aqui eu vou reforçar um deles, que é o que acontece mais no Brasil, que é a religião cristã, que tem uma ideia de o homem nasceu para a mulher nasceu para o homem, e nada e visão da reprodução, né? Crescer e multiplicar-vos. Então, a reprodução ela é o fator primordial para se dizer se uma pessoa é normal ou se um comportamento é natural ou não. E em terceiro, seria dificuldades relacionadas à sua própria sexualidade. Hoje, o que se estuda na literatura é que muitas pessoas que demonstram ou demonstraram algum tipo de comportamento homofóbico também eram homossexuais ou tinham desejo voltado em algum momento da vida para o mesmo sexo. Vamos agora conferir um vídeo com um depoimento, né, do Dr. Drauzio Varela, e em seguida a gente vai ao intervalo e na volta a gente comenta um pouquinho do que o Drauzio está propondo, discutindo, está conversando sobre isso. Tá? A gente volta já, vamos ao Drauzio e depois ao intervalo. A homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância de todos os lados. Qual a ideia que as pessoas que se opõem à homossexualidade fazem dela? De que mulheres e homens, num dado momento da vida, pensam assim: eu sou heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou então abraçar a homossexualidade. Isso é uma estupidez. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, é uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância. Porque se fosse assim, ela seria exclusiva dos seres humanos. E a homossexualidade tem sido documentada em todos os animais praticamente, em todos os vertebrados. As relações homossexuais documentadas em répteis. Os pássaros, pelo menos numa fase da vida, a grande maioria das espécies tem comportamentos homossexuais. Os nossos parentes mais próximos, os primatas como os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, têm comportamentos homossexuais também. Os bonobos, que são uma espécie que se confundiu com a dos chimpanzés durante algum tempo, eles resolvem muitos problemas de tensão pela via homossexual. A homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitável quanto a heterossexualidade. Quer dizer, discriminar os homossexuais por causa do próprio comportamento, por causa do desejo, do tipo de desejo que eles têm, é uma ignorância absurda. Você pode controlar o comportamento. Você vive numa sociedade heterossexual, então você se comporta daquele jeito, como você se comportaria como homossexual numa sociedade que fosse diferente. Mas você não controla o desejo humano é incontrolável. Comportamento pode ser, mas o desejo não há como controlar. E aqueles que são visceralmente contra, esses pastores de almas que acham que a homossexualidade é um crime, que é um pecado contra a natureza, contra Deus, tudo bem que eles prescrevam isso, que eles coloquem fora da igreja deles as pessoas que têm esse tipo de comportamento, mas não podem ter direito de impor isso contra nós. Eles não podem ter o direito de achar que a sociedade inteira tem que ser contra o casamento gay. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para a sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não está legal. Então, olá, estamos de volta, ao vivo aqui na TV Difusora, com resenha. Ao meu lado, a defensora pública Devânia Silvia, titular do Núcleo de Defesa da Mulher e População LGBT da Defensoria Pública, psicólogo Jefter Lima. Então, a gente ainda há pouco viu aí o vídeo do Dr. Drauzio Varela. O que vocês tiram desse momento lá para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia? O que vocês viram de mais importante? O que pode trazer um novo olhar para esse debate da gente? Pela Organização Mundial da Saúde, a homossexualidade é considerada uma variação natural da sexualidade humana. E ele traz exatamente isso.
Como é que a homossexualidade ela não pode ser considerada natural, sendo que ela aparece em quase todas as espécies animais, né, em todas as espécies de vertebrados, né? Como é que eu posso dizer então que a homossexualidade ela não é natural? O que não é natural, porque em todas essas espécies não existe, é um comportamento homofóbico que se configura apenas numa única espécie de animais, que é a sociedade, somos nós. Somos os humanos. É interessante também a gente lembrar que, mesmo entre nós humanos, né, em algumas sociedades, em alguns períodos históricos, né, essa homossexualidade que hoje ela é condenada, ela era bem aceita e até incentivada, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na sociedade grega, né, em certo momento ali na época de Sócrates, né, Platão, né, era comum que a iniciação sexual de meninos passasse por uma relação homoafetiva com um homem mais velho, né? Tanto é que falam que Sócrates tinha uma relação também com outro homem, né? E esse Platão, tipo de relação, né? Platão, naquela comunidade, naquele período histórico, né, era algo aceito, né? Inclusive, há outras comunidades, né, também, comunidades tradicionais, né? Eu não lembro agora exatamente o nome, né, de uma tribo, mas era uma tribo cujo rito de iniciação, né, sexual de meninos passava também por uma relação também com outro homem, né? Então a gente tem vários exemplos, né, em que a homossexualidade em um ou outro momento, em uma ou outra sociedade foi admitida como, né, como uma atividade normal e natural daquela sociedade. Então, condenar a homossexualidade, tratar a homossexualidade, né, como um desvio, né, do aceito, como se a universalidade, como se em todas as sociedades e em todo o tempo fosse o padrão. A heterossexualidade é um equívoco e até uma má-fé, né? Ele fala uma coisa que é curiosa, que é aí sim tratamento, né, que é a possibilidade de homofóbico, da homofobia ser tratada. Isso efetivamente tem, né? Sim. Tem cura. Já que a gente não está com médico, não estamos com médico aqui hoje, né? Mas é um psicólogo, uma advogada, mas tem cura a homofobia? Eu acho que a cura da homofobia é entender, compreender o outro, acolher o outro na sua diferença. Eu acho que essa é realmente a grande questão da psicologia. É isso que a psicologia se propõe, entender e acolher o outro na sua diversidade, na sua subjetividade. A função da psicologia não é adequar sujeitos à norma social. A normas, né? Jamais será, e é exatamente isso que os psicólogos eles têm lutado contra essa liminar, né, em que ela tenta readequar sujeitos a uma sociedade, ou curar sujeitos. A função da psicologia não é curativa. A função da psicologia não é de readequação social, mas é uma função de acolher o outro na sua subjetividade, acolher o outro na sua diferença. E se existe alguma cura, que seja uma cura homofóbica, que seja uma cura em que você possa entender e permitir que o outro se expresse da forma como ele acha melhor, da forma como ele se sente melhor. Eu vou tomar a tua pergunta e fazer uma outra pergunta de volta, né? E a homofobia tem cura, né? Isso é o grande mal, para mim essa é a grande doença. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente pode estabelecer um plano de ação para tratar a homofobia, né? Porque a homofobia pode ser curável, sim. A gente pode ter outros programas educativos, né? Intervenções dentro da cultura, né? Para curar uma sociedade doente que mata homossexuais, né? Então, o Brasil, o Grupo Gay da Bahia, que é capitaneado pelo Mote, ele divulgou esse primeiro semestre de 2017 uma pesquisa, né, na qual mostra que a cada 25 horas no Brasil morre, né, uma pessoa LGBT. Então isso é muito grave. Então, tem cura a homofobia? Sem tirar aí uma hora, né? Uma hora de delay do dado, a cada dia se mata uma pessoa ligada ao movimento. Né, e isso porque há uma grande subnotificação, assim, não se tem dados oficiais, né? Preciso sobre isso. Eles fizeram uma pesquisa, né, buscando material divulgado na mídia, imprensa, mas tem muita coisa que não aparece. Então, o percentual verdadeiro é muito maior do que isso, né? Aí, assim, interessante ter vocês dois aqui por uma questão que eu vou pôr agora, que é o seguinte. E aí, a Lindevanha, como advogada, defensora pública, é natural que na defensoria você tenha uma série de conflitos para ser tratados, para ser dirimidos, para ser, em tese, resolvidos, né? Você vai para a justiça em busca de resolução de conflitos. Sim. Mas quando a pessoa procura, e aí nesse caso que eu vou utilizar, quando faz uma demanda jurídica, ela pode ter uma saída, né? Amigável, razoável, então litigiosa, mas vai ter uma demanda
resolvida. Não dá para demandar, né, Jeff? Não dá para demandar para a psicologia, para o psicólogo, uma solução nesse sentido. Quer dizer, alguém que se acha, que se imagina, né, que há um conflito com uma homossexualidade, eu vou demandar isso para ti como um retorno de cura, né, ou de solução desse processo. Isso, é basicamente isso, como né? se você procurasse um psicólogo visando aquele resultado. Visando o resultado, né? Você vai curar isso da tal situação. Quer dizer, não há. Em 10 sessões Eticamente, eu vou né? me tornar heterossexual. Isso é contra tudo que a psicologia prega. Do ponto de vista ético, também Do não dá, ponto de né? vista ético também não dá. E eu acredito que essa liminar é muito perigosa exatamente por isso, porque muitos profissionais, e existem maus profissionais em todas as profissões, podem se utilizar de má fé dessa possibilidade que a liminar oferece, exatamente para oferecer serviços psicológicos visando o que no final das contas se entende em muitos países como charlatanismo. Por quê? Porque não é eficaz. E não só não é eficaz e ético, como ainda causa efeitos negativos severos na vida das pessoas que buscam esse tratamento. Então, assim, gente... Eu só queria mencionar que hoje a gente fala muito em homossexualidades, né? Então, exatamente para afastar essa ideia de homogeneidade. Então, há diversos modos de exercer essa homossexualidade, né? Então, uma decisão como essa, ela vai reforçar estereótipos entre homossexuais, mas não da mesma forma, né? Algumas pessoas serão mais atingidas e mais fragilizadas do que outras, né? E, em especial, eu falo da juventude, né? Eu estive numa audiência pública há pouco tempo, acho que tem um mês, mais ou menos, um mês e meio, né, em que se discutia exatamente esse recorte à população LGBT e juventude, né. E os jovens, eles são grandes vítimas, né, dessa perversidade que é a homofobia, né. Os jovens são expulsos das suas casas, né, os jovens saem das escolas porque eles não suportam o bullying, não suportam a provocação, não suportam a discriminação também, né. Se enquanto um homossexual adulto, bem estabelecido, com seu emprego, né, bem aceito, né, ele vai resistir melhor a uma decisão como essa, como é que vai resistir um jovem, né, um adolescente que está na escola, que mora com os pais, que não tem condição econômica, né? Como é que vai ser isso sobre o corpo desse jovem, né? Porque se trata de uma questão que é interessante isso, assim, a partir dos padrões, Sim. as pessoas acham que são interessantes na nossa sociedade. Então, fulano, ele é profissionalmente bem-sucedido, né? Ele tem um padrão X, ele mora bem, mas é homossexual. É o que isso quer dizer, tudo isso é bacana, mas pode ser homossexual, né, aliviado porque ele tem, pessoalmente legal, ele é bacana, né, ele mora bacana, ele tem um bom salário e tal. E aí como é que a gente enfrenta isso, por exemplo, do jovem que você acabou de falar, assim, dentro de casa, com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, quer dizer, no ambiente escolar, que é um ambiente também de uma série de descobertas também, né, de enfrentamentos e descobertas, como é que se posiciona frente a esses dois espaços, né, sociais, família e escola? Eu realizei uma pesquisa que foi exatamente sobre a percepção de pais de homossexuais sobre a saída do armário dos filhos. Sim. Como é que os pais, eles percebem esse momento, conseguem aceitar, quando conseguem aceitar, e como é que eles percebem esse momento, né, em que o filho, que tinha toda aquela conjuntura imaginada pelos pais de que eu vou ter netos, em que eu vou ter um filho heterossexual, que gosta de coisas heterossexuais, que se atribui a heterossexuais, enfim. E como esse momento ele se assemelha muito a um luto por parte dos pais, em que toda a imagem e toda a cadeia que foi construída na ideia de um filho heterossexual acaba por morrer e acaba por criar uma nova conjuntura, em que ele percebe um filho que é diferente, que é diverso e que, portanto, merece respeito e aceitação. Para os pais, acaba por ser um momento de muita angústia, inicialmente, mas que depois ele passa por esse processo, muitos deles, mas ainda assim causa um sofrimento não só nos pais, mas como nos filhos também, isso acaba se refletindo. Então a família, por vezes, ela acaba se tornando um instrumento muito forte de homofobia. E até de morte. E até de morte, ou de expulsão, porque muitos desses pais, eles não chegam a um estágio em que eles plenamente aceitam seus filhos. Sim, e quando eu falo de morte, estou lembrando de um caso recente, acho que foi de dezembro de 2016, de um jovem de 16 anos de idade apenas, né, que ele foi assassinado à facada pela própria mãe, porque ele era homossexual, né.
Então, quando uma sociedade ela permite uma situação como essa, de uma mãe assassinar seu próprio filho, porque ele é homossexual, a gente vê o quanto a gente está tratando de uma situação doentia, do quanto que a homofobia, sim, é patologia e é doença. Né? E aí, Debone, Jeff, assim, a gente está educando esses jovens, a gente está adestrando nossos filhos, nossos irmãos, adestrando as pessoas a terem um comportamento X ou Y. Vamos para essa educação que é mais amplo, que educação leva, né, liberta, né, em tese, né, homenagem a Paulo Freire, quer dizer, educação é um processo de ser livre, né, e adestrar não, adestrar eu tenho um padrão, eu tenho uma caixinha, eu tenho um lugar. Como é que vocês veem essa situação também? Isso está ligado ao processo educativo ou está ligado a esse processo de adestramento familiar, escolar, enfim? Cada vez mais eu percebo esse fechamento da cultura, nesse sentido, sim, do adestramento, né? E de impedir a reflexão livre sobre certos temas. Tanto é que a gente tem um movimento grande no país, né, que quer fechar os currículos para que não se discuta a questão de gênero nem de orientação sexual, né? Sob essa frase que se tornou pejorativa da ideologia de gênero, né? E postula uma escola neutra, né, como se existisse neutralidade no mundo. Né? Sem perceber as armadilhas que escondem um discurso aparentemente neutro, né, que vai reforçar estereótipos. Né? Sob a visão de que isso vai estimular pessoas a se tornarem homossexuais ou vai cancelar direitos de heterossexuais. E, na verdade, você quer agregar direitos, você não quer cancelar direitos dos outros. Você quer ampliar isso, na verdade, ampliar, né? Você está propondo uma pauta que amplia uma série de outros direitos, né? Quer dizer. E aí se fala de uma heterossexualidade ameaçada, que é uma coisa que não existe, né? A heterossexualidade ela é padrão e ela se impõe pela violência, inclusive pela morte, né? E algumas pessoas falam de orgulho hétero. Qual a necessidade de existir, né, de se falar em orgulho hétero? O heterossexual ele é ameaçado. Qual a necessidade de falar em orgulho hétero? Pois é, qual a necessidade de falar em orgulho hétero, né? O heterossexual não está ameaçado, né, por ser heterossexual, né? O homossexual sim está ameaçado por sua, né, identidade de homossexual. Então é uma esquizofrenia, né? É um deslocamento que não há como compreender, né? Jeff. E existe muito essa ideia do preconceito reverso, né, em que as grandes maiorias que se impõem, como você bem disse, pela violência, também são ameaças, também são ameaçadas de preconceito, quando na verdade isso não ocorre, né, porque essas pessoas são dominantes na sociedade. Né, então, por vezes, heterossexuais, eles fazem com que os gays eles se sintam rebaixados e quando esse gay, muitas vezes, ferido e já cansado de tanto preconceito, eles impõem a sua voz e ele é tentado calar das formas mais esdrúxulas possíveis. Então, é algo que merece ser combatido, sim. É algo que merece ser refletido. E eu acho que essa função da psicologia, essa função do psicólogo, essa função da sociedade de maneira geral, refletir sobre esses temas. Um dos escapes muito comuns que a gente ouve no discurso do senso comum, né, digamos, é de que isso é fruto de um machismo arraigado na sociedade brasileira, quer dizer, na sociedade patriarcal, machista e tal. É só isso? Eu acho que é bem complexo, né? Acho que essas questões sempre são complexas e nunca tem só um motivo, nunca tem só uma origem, sempre tem um conjunto de motivos, um conjunto de origens, né? Um conjunto de circunstâncias, mas eu acho que também é reflexo também de uma sociedade machista, né? Que renega o feminino. E o homossexual masculino, né? Ele tem sido identificado, né? Com uma feição mais feminina, né? E é como se ele estivesse recusando seus privilégios, né, de macho, né? E em relação às lésbicas, também elas estão fugindo a uma norma também de gênero, né? Então elas estão fugindo a um discurso machista que vai dizer qual o lugar da mulher e como uma mulher deve ser. Então também há muito de machismo, né, na homofobia, né? A própria masculinidade também. A masculinidade ela precisa ser sempre provada. Ao mesmo tempo, e essa é uma contradição enorme, porque ao mesmo tempo que se diz que ela é natural, ela precisa ser provada por meio da violência, por meio da agressão, do rebaixamento da mulher e do rebaixamento de quem faz
teoricamente, o papel da mulher, ou seja, o homossexual. Sim. E outra coisa, homossexuais masculinos, né, que eles têm uma feição mais viril, né, aqueles que não parecem ser homossexuais, né, eles são mais respeitados do que aqueles que são mais afeminados, né? Isso. Então a gente percebe claramente, né, o significado disso, né? Uma tentativa realmente de afastamento. De afastamento, né? Da... Se impõe pela força, pelo Sim, físico e tal, quer dizer, exatamente, que também não... Quer dizer, a influência da masculinidade e do machismo, ela perpassa, inclusive, a população LGBT. Sim. E em casa, assim, núcleo familiar, essa balança, assim, o pai ou a mãe, dá para se definir, dá para se olhar qual o lugar mais difícil, por exemplo, desse jovem, dessa pessoa adulta que vai discutir em casa essa questão da homossexualidade dela, de sair do armário, como vocês bem colocaram no começo? Dentro da minha pesquisa, o que eu percebi e me impressionou foi que a mãe, ela carrega muito mais esse papel, não de culpa, mas de ser culpada pela homossexualidade do seu filho. Primeiro porque, no caso, eu pesquisei especificamente homossexuais do sexo masculino. Por ela ser mulher, por haver uma pressão social e uma pressão do esposo, e por a mulher ser considerada na sociedade como a cuidadora principal, a responsabilidade dela em qualquer erro que ocorra na vida do filho é da esposa, é da mulher, é da mãe. Ou seja, muitos pais eles acabam por culpar a mulher por ter desenvolvido ou por ter estimulado que seu filho se torne homossexual. E esses pais eles tentam sair dessa seara, culpando sua esposa, ao mesmo tempo não oferecendo suporte nem para a esposa, nem para o filho. Quer dizer, eu sou pai, mas não é minha responsabilidade. Isso. Eu não sou responsável por isso, quer dizer, eu não errei. É por aí, Lidevânia, assim, essa coisa do, né? É isso que eu vejo, né? E, inclusive, é importante também a gente ressaltar que as mulheres elas estão mais próximas, né, por conta desses lugares, né, que a sociedade demarcou para as mulheres de cuidadora, né, da sua cria. Então, elas estão mais próximas desses meninos, dessas meninas, né? E muitas vezes esse pai nem existe. Assim, é um pai que está em algum lugar sumido no mundo, mas quando acontece alguma coisa, a mãe que é culpada e ninguém se pergunta onde está o pai, né? E aí se diz que a família é disfuncional e que talvez esse menino seja gay porque não tinha um modelo, né? Modelo paterno masculino, ali, o exemplo masculino para dizer que... E a gente percebe quanto que isso se entrecruza com outros, né? Com outros preconceitos e com outros, né, estereótipos, né? Gente, eu estou conversando nesse momento no Resenha, ao vivo na Difusora, né? Com a Lidevânia Silva, ela é professora pública, integra o Núcleo de Defesa da Mulher e grupos LGBT. Jefferson Lima é psicólogo, ele integra também o Núcleo de Estudos da Sociedade Humana, o SEUMA, e a gente vem discutindo, debatendo esse assunto que foi, de fato, a pauta da semana, a partir da decisão do Valdomiro Carvalho em Brasília, que é dessa perspectiva de possibilidade da cura gay. Eu queria, assim, a gente está chegando ao fim do Resenha, e vocês fiquem à vontade livremente para propor, para ideia, quer dizer, e a vocês, muito obrigado, né, pela presença, assim, pelo convite, muito obrigado pelo debate, depois com muita clareza, com muita lucidez, e aí fique à vontade, cada um tem aí 20 segundos para 20 segundos para encerrar os finais de vocês, rapidinho, né, que o tempo está estourado. Eu queria agradecer a oportunidade e queria falar que, apesar, né, do significado dessa decisão, como eu disse, assim, ela pode sinalizar tempos sombrios, né? É muito importante esse momento de debate, né? Esse momento de discussão, esse momento de aclareamento dessas questões todas, né? E só queria informar que a Defensoria fica lá no Reviver, na Praia Grande, que a gente tem um núcleo voltado ao atendimento para pessoas LGBT. Então, muito obrigado, Jefferson, obrigado, Lidevânia. Então, até o próximo sábado. Fico por aqui. Tchau.